Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de iniciar esse debate lembrando um velho poeta. Bertolt Brecht afirmava que do rio que tudo arrasta se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem. Antes dele, o velho Karl Marx afirmava que se a essência e a aparência das coisas coincidissem imediatamente, não seria necessária qualquer ciência. Muito se tem dito a respeito de uma tal crise do poder judiciário. E nós estamos aqui hoje para debater essa temática. Estamos aqui para debater se realmente existe uma crise no poder judiciário ou se essa crise encontra raízes mais profundas num estado de modelo capitalista. E é com essa finalidade que eu gostaria de convidar os palestrantes da nossa noite. Primeiramente, o professor Raimundo Pereira, peço que ele tome assento à mesa. Professor. Enfim, ao professor Alisson Leandro Mascara, por favor. Seja bem-vindo. O professor Raimundo Pereira integrou a equipe que lançou a revista Veja. Dirigiu os jornais Opinião e Movimento, a revista Senhor, a enciclopédia e o jornal Retratos do Brasil. Foi repórter da revista Realidade, da Ciência Ilustrada, da revista Isto É e do jornal Da Tarde. Já o professor Alisson Leandro Mascaro é doutor e livre-docente em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo, o Largo do São Francisco. Professor da Faculdade de Direito da USP e da pós-graduação em Direito da Universidade Mackenzie. Fundador e professor emérito da Faculdade de Direito da Fundação Padre Albino. É membro da Comissão de Ensino Jurídico da OAB São Paulo e membro do Conselho Pedagógico da Escola de Governo da USP. Sem mais delongas, passo a palavra ao professor Raimundo Pereira. Obrigado pelo convite do centro, meus amigos aqui, que tem alguns velhos conhecidos. Nós tivemos um debate recente na nossa redação, porque publicamos uma resenha de um livro de um sociólogo americano, o Steve Pinker, sobre a questão da violência no mundo. Ele disse que a violência no mundo é cada vez menor. E houve um debate lá com várias posições. A minha era assim, que nós demos excessivo espaço à resenha, um livro interessante, é uma pesquisa e tal, mas a questão da violência, ela tem, como tudo, dois aspectos. O Marx dizia que a violência é revolucionária, né? A violência é parteira da história. Não é evidente, se você vê uns trabalhos reflexões do final do século XIX, do Engels sobre a violência, ninguém pode ser partidário de resolver os problemas pela violência. Não gostou daquele cara, vai lá dar uns tapas nele, tapa, que é o melhor jeito de resolver. E, evidentemente, que tem sentido a pesquisa do Pinker, dizendo que as coisas vão se civilizando nesse sentido mais amplo, vão ficando mais, né? O mercado foi, digamos assim, o grande instrumento disso. Ali o pessoal dizia, bom, melhor negociar com ele do que chegar lá e sentar a bordura na cabeça dele e tomar os produtos dele. Esse negócio pode ser bom, tanto que ainda hoje no Oriente Médio, se você vai e chega e compra, não regateia, não conversa e tal, o cara não gosta do negócio, né? Então o mercado, nesse sentido, é um avanço civilizatório, certo? Mas tem o outro lado. As pessoas não veem a violência institucionalizada. Então, é preciso ver que a violência institucionalizada é gigantesca e que os aparatos de institucionalização da violência são a polícia e o poder judiciário. Sim, os aparatos de exercer a violência em nome do poder burguês.
que é uma palavra que as pessoas não gostam, mas tem que se dizer com clareza. Eu estava discutindo com um delegado, eu fui há 4 dias atrás, eu estava em Goiânia discutindo com o delegado que iniciou essa operação contra o Cachoeira. Depois foi afastado lá pelo corregedor, porque o corregedor estava no esquema do Cachoeira. Então, pensei que era aqui do meu. Então, ele começou a achar que ele estava limpando o mundo e por isso ele foi afastado. É uma pessoa muito simpática, não vou dizer o nome dele, porque ele também está meio, ele não está sabendo direito como é que ele vai se comportar, porque ele é funcionário da Polícia Civil de Goiás e pode sofrer consequências, porque nessa briga aí da CPI está um lado querendo pegar o outro e geralmente na briga do Marco Rochedo, o Marisco é que se ferra, né? Falei, ele me pediu o conselho, eu falei, da minha experiência, é isso, se te cuide aí, porque eu não sei da sua situação específica, mas de um modo geral é assim que acontece, né? Mas ele achava que era um negócio assim, gigante, o negócio do Cachoeira. Eu falei, a minha impressão é que o Cachoeira, esse negócio de, o jogo, primeiro que no Brasil, o jogo é uma coisa, o jogo não é um crime, né? Ele é uma contravenção, né? O jogo esse dos caça-níqueis. E depois o Cachoeira é um empresário tentando sair do jogo. E já tem uma indústria farmacêutica, essa história que está hoje nos jornais, que ele foi com Padilha para obter um projeto comum do Ministério da Saúde com a indústria farmacêutica, é porque a indústria farmacêutica brasileira está tentando se aproveitar de alguns incentivos desse negócio da produção nacional para diminuir o déficit do setor químico da indústria brasileira, né, que é um déficit gigantesco. O Brasil fabrica muito pouca coisa aqui. O desenvolvimento da indústria farmacêutica no país está sendo incentivado. E o Cachoeira está entrando um pouco nessa onda, para ver se sai da acumulação primitiva que ele estava fazendo com os caça-níqueis, subornando delegado. Foram presos com ele cerca de 70 pessoas, né? 40 da Polícia Militar, vários da Polícia Civil, e estão querendo condenar o Demóstenes e mais uns deputados, se bobear um outro governador, né? Então, as pessoas não veem, o que está acontecendo hoje é assim, como é um período, para meu ver, de baixa revolucionária, digamos assim, as ideias de transformação social estão em baixa, está em alta o mercado. Eu chego até a pensar, eu realmente não fiz aqui uns seminários de estudo para poder fazer uma intervenção mais científica aqui sobre o negócio. Então é uma impressão minha que o judiciário está hoje na Berlinda por uma razão digamos assim, menor, porque ele está erguido à condição de grande definidor das coisas. As pessoas, os juízes acham que estão fazendo realmente uma grande justiça e alguns, inclusive, fazem picaretagens, como diria a Eliana Calmon, não no sentido que ela falou, mas para se projetar e para aparecer no noticiário e perseguir os bandidos e os corruptos adquirem uma conotação assim, extremamente importante. A corrupção virou, é como se a gente estivesse presenciando um período da época da eleição do Jânio Quadros, que eu, quando ignorante muito mais do que era, em 1960, votei no imbecil, porque a corrupção virou um problema, e então, contra a corrupção tem que ter a justiça. E então, assim, a minha impressão primeira é que o fato de que hoje muita gente sabe quem é Gilmar Mendes, quem é Peluso, quem é o Lewandowski, quem é não sei o quê, é um período de baixa, em que coisas menores, porque não vejo grandes luzes desse pessoal, desse Supremo, que todo criado por um governo que eu votei todas as vezes nele, no Lula e da Dilma, seja grande coisa, porque o judiciário está apequenado diante da crise. Você não tem figuras que combinam o conhecimento da ciência jurídica, assim, não obtém, na mídia pelo menos,
né? O destaque que tem essas figuras conservadoras, mais ou menos conservadoras. Então, eu acho que o judiciário está tendo um destaque por causa desse negócio do combate à corrupção, de que preciso pôr a justiça, sem discutir o tipo de justiça, né? O próximo número nosso tem uma matéria que eu fiz em Pernambuco, muito interessante, porque eu estou há anos, era amigo do Arraes e sou amigo desse governador atual, que fez o que me parece o melhor plano de combate aos altos índices de criminalidade do país. Estamos publicando as estatísticas que mostram que ele conseguiu rebaixar nos últimos anos os crimes violentos letais intencionais, enquanto em todo o Nordeste sobe. E ele comanda pessoalmente. O secretário de Planejamento comanda todas as outras reuniões mensais, mas ele, uma vez por mês, ele comanda, enquadrou os comandantes militares, está tentando vender ideias novas. Então, interessante. Agora, estudando, mesmo esse plano, que eu acho que é um dos melhores, eu até faço, assim, muito modestamente, eu não fiz uma matéria para falar mal dele, nem nada, pelo contrário, quer dizer, eu acho que ele é um sujeito... É um bom político nesse quadro aí brasileiro, é um dos melhores políticos que eu conheço. Mas eu disse, por que ele escolheu redução das taxas de crimes violentos letais intencionais? Porque o trabalho da transformação social, que exige uma mobilização maior, é mais difícil. Então, por exemplo, eu termino a matéria contando sobre a situação dos presídios, que ele praticamente relegou. E no fim do ano passado, para manter a redução dos índices, o que ele fez? Ele fez um negócio interessante, porque ele, primeiro, suspendeu as férias dos policiais e suspendeu os indultos, porque ele sabe que das prisões saem sujeitos para matar outros. E tem gente fora das prisões que está esperando o sujeito sair para matá-lo. Então ele já tem as estatísticas de que essas medidas de reduzir o indulto, posto mais policial na rua no fim do ano, reduz os índices. Ele teve os melhores dezembros e janeiros da história do Pacto pela Vida. Porque a questão da educação, da formação das pessoas, o sociólogo que o assessora, eu pus uma frase dele que é muito interessante. Ele diz: as pessoas pensam às vezes que a questão da violência é só uma questão... Está muito associado à questão do emprego. Esse é o fator principal. Ele diz: não, aqui em Pernambuco, veja, onde está crescendo a criminalidade é no Cabo de Santo Agostinho e São Lourenço da Mata, onde estão, virou um faroeste, oportunidades, aventureiros e tal. E está lá os índices, porque ele faz os índices região por região, né? E ele diz: olha, a Espanha, se fosse o emprego, a Espanha tem 20% médio de desemprego. E entre os jovens chega a 50% do desemprego médio. Sabe quanto que é a taxa de crimes violentos letais intencionais da Espanha? 1,5 por 100 mil habitantes. Sabe quanto que é em Pernambuco? 40 por 100 mil habitantes. Né? Então, precisa, para conhecer o fenômeno social, não pode ficar nessa aparência, nem na aparência desses que se julgam pelos discursos bem ao se despedir lá e tal, sei lá, se despedir, né? Quem está entrando o Aires Brito, né? Ou foi o Aires Brito que disse que o sujeito tem que ser modesto, né? Ele tem que ver o papel dele e se enquadrar, ver que nós estamos dentro de uma sociedade de classe extremamente injusta, onde o principal mecanismo de opressão das pessoas é a extração da mais-valia que eles produzem e que gera resultados como esse. Por exemplo, só para terminar, nós estamos fazendo uma matéria acompanhando, nós temos assim 12 temas que a gente escolhe para fazer ao longo do ano. Então é como os ricos vão sair da crise. Como é que eles vão sair da crise? Como é que eles estão tentando sair da crise? Assim, nós até nesse último número tem um resuminho assim de uma ideia. O que são os ricos? Pega uma definição dos grandes bancos de investimento. Rico é quem tem $1 milhão
de poupança financeira. Não somos eu e Sizui. Eu e Sizui somos dois velhinhos que trabalharam a vida inteira e tem 3 imóveis. A casa que eu fiz quando eu era marajá da imprensa, na freguesia do Alto. Depois Sizui foi trabalhar nas Nações Unidas. Comprou um apartamentozinho pequeno lá em Brasília, de 1 quarto, que está valendo uma fortuna, 400 mil reais. Aí foi demitida pelas Nações Unidas, depois de 10 anos. Aí pegou a grana e foi trabalhar no Rio. E comprou um apartamentozinho perto das filhas no Rio. Então nós temos 3 imóveis, nós temos mais 1 milhão e pouco. Mas isso não conta para você ser rico, porque se você vende as casas, você vai morar onde? Né? Ou você vai aplicar esse dinheiro de que jeito? O rico é o que tem 1 milhão disponível e contrata os cabeçudos que sabem onde aplicar esse dinheiro. Como se aplica esse dinheiro? Eu tive um amigo aqui do Rio Grande do Sul que ficou milionário desse jeito. Ele ganhou uma ação e ele pegou $1 milhão limpos. Aí ele falou com um empresário do Rio Grande do Sul, o cara ensinou para ele como é que é. Você chama, vai lá num banco daquele suíço, não recebe aqui no Brasil, recebe lá fora. O cara pega a parte principal, se aplica naquilo que rende bem a longuíssimo prazo e é extremamente seguro. São os títulos do Tesouro Americano, que pagam 3%, mais ou menos, um pouquinho menos. E você compra um título de 10, 20, até 30 anos. E você tem segurança que o Império Americano não vai cair nesse período. E aquilo vai pingar $1 milhão, faz as contas, dá uma boa graninha. Agora, você não faz assim, porque os cabeções, ele diz, bom, mas tem coisas no mercado que podem melhorar a sua performance. Você pega $1 milhão, faz isso, pega uns 200 mil e vai pescar. A Grécia está enforcada. Ela está pagando juros de 20% desses mesmos títulos. E por prazo curto. Então você engorda o seu portfólio sem correr muito risco, porque é só um pedaço. E o Brasil? O Brasil, a situação do Brasil hoje é pior que a da Grécia, a despeito de tudo que falam. Porque nós pagamos os juros mais altos do mundo há 18 anos. Desde que, para ajustar as contas, nós montamos um mecanismo de atrair capitais de curto prazo. Vejam nesse editorial que nós fazemos, dizendo para Dilma o que ela não quer saber do tsunami. E que parece até que a Angela Merkel disse para ela. Você diz, como é que... Dizem que teve essa conversa entre as duas. Que ele diz assim, olha, eu tenho aqui meu pessoal que quer ganhar dinheiro. Se você tem taxa de juros de curto prazo, as mais altas do mundo, significa o seguinte, é um convite ao especulador. Porque você compra um papel de 30 dias e pode tirar lucro em 30 dias, na taxa da Selic de 9%. Entendeu? Não tem nada disso parecido. Porque, de um modo geral, a taxa de juros de curto prazo, ela é menor do que a taxa de juros de longo prazo. Porque você deixa seu dinheiro, né, por pouco tempo. É um risco que você corre pequeno. E o Brasil está lá, a tabela, a anomalia do Brasil, as maiores taxas de juros de curto prazo do mundo, ainda agora. Né? Então, essa violência é que faz com que, aceitando o conceito de que você vai proteger essa poupança, você não vai dar um cano que vai arrebentar, porque realmente um cano desses bem grandes, ele arrebenta as finanças mundiais, cria confusão pra caramba, cria violência pra caramba. Então, para manter a institucionalidade de hoje, que tem mais ou menos 7 milhões de pessoas que têm essa poupança. Claro que tem um Zé Mané aqui no Brasil que tem esse milhãozinho e está muito bonito. Mas tem os André Esteves da vida, os Soros da vida, que tem bilhões. Então esse é um Zé Mané do rabo da curva dos ricos. Que os ricos mesmo são os donos do capital. Esses são associados do capital de alguma maneira, porque aplica em ações, aplica nisso, naquilo. Né? Então, o que eu queria dizer é isso. A minha avaliação mais geral é essa. Para proteger a validade do sistema atual, o judiciário tem que estar destacado, porque ele tem um papel importante. Ele vende essa ideia de que é a justiça. Isso é justo.
esse é um sistema justo. Você tem a Grécia para ser justo, para ser responsável, você tem que demitir os funcionários, cortar os direitos, equilibrar as contas, continuar pagando essas taxas, etc. e tal, e não deixar esse sistema quebrar. E antigamente a gente, nessa reportagem, nós pomos uma faixa assim, aqueles jovens gregos que eu já fui, não fui grego, mas eu já fui jovem. Então, a gente saía com faixas, né? E tá, tipo assim, como a que estão usando hoje, um outro mundo é possível. Eu acredito que um outro mundo é possível, né? Não sei se esse que eu estou vivendo, ele vai estar muito mudado daqui a pouco tempo, quando, para mim, a situação vai ficar mais difícil. Mas eu acho que outro mundo é possível e, para ele, é preciso subverter essa ordem, especialmente nos seus campos onde tem o comando da força, né? Porque essas coisas não caem facilmente, né? Uma certa hora você tem que encarar. Tipo assim, né? O Bush, ele queria derrubar o Saddam Hussein, fez mil e uma, inventou mil histórias. Algumas até pegaram, né? Que o Saddam tinha armas e tal. Mas como é que ele tirou o Saddam? Ele meteu bala nele. O que dizem os chineses? Dizem, Taiwan é um pedaço da China que vocês tomaram, e com toda razão. Os americanos enfiaram a 7ª Frota para proteger o Chiang Kai-shek e destacaram Taiwan da China. A China diz assim, o dia que Taiwan declara independência, eu invado. E hoje a China, inclusive, tem os meios materiais para impedir que os americanos a impeçam de tomar Taiwan. Isso eles mesmos já sabem, porque o mundo vai mudando, né? E mesmo uma desfeita dessa, que o Obama está tentando reformular, né? Ele está deslocando o poder naval americano para o Pacífico em maior escala, porque o mundo é um mundo violento. E se você bobear, uma nova guerra é uma coisa, né, que vai deixar as estatísticas do PINC mal. Era isso. Agora eu passo a palavra ao professor Alisson Leandro Mascaro para que possa proferir a sua conferência. Boa noite a todos e a todas. Eu quero cumprimentar a todos os companheiros e companheiras aqui presentes nesta noite, saudando também aos que estão nos acompanhando pelos meios eletrônicos, pela internet. Quero cumprimentar esta mesa ao professor Matheus, uma grande alegria vê-lo aqui nesta ocasião, e ao nosso velho companheiro Raimundo Pereira, um homem das luzes e das lutas que nos dão um momento, nos dão uma história e nos dão um sentido para o nosso futuro. Mas, pois antes, eu quero, nesta reflexão, lembrar a causa, a origem do próprio Poder Judiciário na história. Quando alguns refletem sobre Poder Judiciário, sempre hão de lembrar que o Poder Judiciário é um dos 3 poderes do Estado moderno e contemporâneo. Então, alguém vai dizer que houve um certo momento na história no qual o poder do Estado foi postulado que fosse dividido em 3. Alguém que executasse, alguém que legislasse e alguém que julgasse. Então vem da tradição europeia, fundamentalmente, por volta do século XVI, XVII, XVIII, no tempo da Idade Moderna, pela primeira vez vem esta ideia de que o poder bruto do Estado deva ser dividido em 3, e aí vem a lógica do poder judiciário. Quem toma a explicação assim, em geral, compreende errado o modo pelo qual o Poder Judiciário se apresenta. Porque quem explica assim, toma a história ideal, oficial. É como se nós disséssemos, o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Isto é uma verdade. Só que é uma verdade no sentido muito vulgar da palavra, porque todas as estruturas históricas de uma nação que tinha um poder militar, tinha um poder marítimo, tinha um poder das armas, poder do capital, do conhecimento tecnológico, e um povo, ou povos que aqui estavam instalados, legítimos possuidores dessa terra, que não tinham tal grau de condição. Esta é a história do tal descobrimento do Brasil. Quando alguém diz que o Poder Judiciário surgiu porque Montesquieu pensou em dividir o poder do Estado em 3, é mais ou menos equivalente a dizer que o Brasil surgiu com Pedro Álvares Cabral. Portanto, é alguém que um dia escreveu um livro. Só que o movimento concreto que fez surgir o Poder Judiciário não veio da ideia de uma pessoa, veio de estruturas sociais concretas da sociedade.
O poder judiciário existe porque existe Estado. E o Estado existe com o poder judiciário porque existem sociedades de tipo capitalista. Estas sociedades capitalistas, elas demandam necessariamente o Estado, e elas demandam que o Estado tenha um poder, um dos seus poderes, que seja o poder judiciário. Toda a causa dos grandes problemas do poder judiciário são reflexos, são imediatamente as causas das contradições, das crises e dos conflitos da própria sociedade capitalista. Quando se diz que o judiciário não resolve um tal problema, em geral se diz num problema da sociedade capitalista. E o capitalismo não resolve esse problema por si, então o poder judiciário seria a válvula de escape para, ao final das contas, poder resolver esse próprio problema. Mas o judiciário é muito mais efeito do capitalismo do que causa do próprio capitalismo. Como é que se vê o surgimento do poder judiciário para chegarmos aos dias de hoje, a esta crise do poder judiciário? Em primeiro lugar, o judiciário não foi pensado historicamente como uma ideia. Aquele que diz que Montesquieu inventou a divisão de poderes apenas fez a constatação que em um certo tempo alguém cantou, o galo cantou que o tempo havia dividido a história da humanidade, dos poderes do Estado em 3 poderes. É só isso. Montesquieu não criou os 3 poderes. Contou que há um Estado que pode ser dividido em 3 instâncias de poder, fundamentalmente. O fato é que na história, o poder judiciário advém de instituições sociais muito concretas que depois, com o passar do tempo, foram se transformando e foram se aglutinando ao poder do Estado capitalista. Muita gente olha para o poder judiciário e lembra a figura do judiciário mais ou menos como a figura da religião. Até hoje, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, as vestes do poder judiciário são parecidas com as vestes da religião. Um padre, um sacerdote que usa a sua batina, o judiciário também usa uma batina. Batina é a toga, batina é a beca, enfim, são todos os instrumentos, inclusive da aparência do poder judiciário, ou seja, da estética do poder judiciário, que lembra muito esta aparência à religião. E alguém vai dizer, por que isto? Porque no passado pré-capitalista, o ato de julgar era um ato místico, era um ato mágico. Quem julgava era o homem da religião. E isto passa, esta é uma instituição social concreta da história que está no tempo das sociedades escravagistas e no tempo das sociedades feudais. O homem do julgamento era o homem sábio. Antigamente, nas faculdades de Direito se ensinava o direito romano. Hoje, cada vez menos se ensina o direito romano. Mas uma das lições grandes que o direito romano nos ensina é o fato de que em Roma, que teve o direito mais complexo, mais desenvolvido do passado, se há um direito no passado escravagista parcialmente parecido com o nosso, é o romano. Em Roma, quem julgava era o pretor peregrino. Era um homem, em geral, sábio, velho, peregrino porque andava pelas ruas, era um homem que julgava. Ele não tinha aparato de poder judiciário, ele não tinha servidores. Era um homem que as pessoas naquela comunidade reputavam como sendo um homem de muita sabedoria. Alguém brigou com alguém, chamavam um pretor peregrino que andava pelas ruas, e o pretor então resolvia o caso, dizendo: por que fez isto, por que fez aquilo, quem de fato deu causa àquela questão. O pretor, meus senhores e minhas senhoras, ele não simplesmente olhava leis, ele olhava para o caso, olhava para as pessoas, então tentava entender quem mente aqui, quem fala a verdade, quem dá a razão mais profunda sobre um tal fato. Depois, ao final das contas, este pretor peregrino dava o julgamento. Este homem não era alguém chamado a julgar um caso porque ele prestou concurso. Não é alguém chamado a julgar um caso porque leu um código. Ele podia ser, como em geral ou era, um homem analfabeto. Ele desconhecia leis, ele desconhecia códigos que inclusive não existiam. Era um homem de sabedoria. Na Idade Média esta figura deixa de existir, não há mais um pretor, mas quem julga são os órgãos ou são as pessoas da própria religião, da própria igreja. Por isso, o juiz, por isso o magistrado, tem uma aura, até os dias de hoje, para as pessoas, que é uma aura de magia,
de um respeito que não é o respeito tradicional que as pessoas têm a todos da sociedade, é um respeito a mais. É o respeito daquele que no ato de julgar, julga com sabedoria. Isto vem daquele tempo. Quando se conversa com uma pessoa religiosa, no sentido nosso aqui cristão brasileiro, se pergunta a ela, na Bíblia, quem foi o juiz mais justo que existiu? As pessoas dizem, foi o rei Salomão. O rei Salomão foi o magistrado mais justo do passado. 2 mulheres brigavam com uma criança só, dizendo, é minha filha, eu sou mãe dessa criança. Muito bem, as 2 se arrogavam mãe da criança. O rei Salomão mandou dividir a criança no meio e dar metade para cada uma. Uma disse, muito bem, nesse caso dê para a outra. Esta teve mais compaixão, essa era a mãe de verdade. As pessoas dizem que Salomão foi um juiz sábio, um juiz justo, porque foi um homem que inventou uma fórmula, naquele caso, para descobrir quem mentia. As 2 se diziam mãe, mas quem era a mãe de verdade? Aqui a mãe, a que foi mãe de verdade, tinha mais compaixão da criança do que outra. Esta forma de ser juiz é totalmente diferente da forma moderna. Se eu pergunto aos meus alunos da universidade, como faz alguém para descobrir qual das 2 é mãe, a pessoa pega um livro e diz lá, segundo o Código de Processo Civil, manda as partes declararem, faz um exame de DNA, e é possível que o juiz nunca tenha olhado para a cara das 2 que pleiteiam a criança, nem as 2, nem a criança. Um papel vem, ele despacha, o papel volta. Ponto. Este é o juiz moderno, alguém que nem olhou para o caso, nem ficou sabendo do caso. Muito bem. O que nós temos nessa situação? Nós temos um passado no qual a figura do que julga é mágica, é mística, envolvida muitas vezes neste respeito, que é um respeito religioso, mas em uma certa hora a função do poder judiciário mudou. Não havia poder judiciário, havia pessoas que julgavam, mas num certo momento passa a haver poder judiciário, é como o Estado. E isso passa a existir em função da sociedade capitalista. Certas instituições da sociedade, certas necessidades sociais, necessariamente passam, inexoravelmente passam, pelo poder judiciário, pelo poder que possa julgar, confirmando essas mesmas instituições. O capitalismo tem propriedade privada. Aquilo que é de alguém é só dele e não é de mais ninguém. E o capitalismo procede de um modo muito peculiar. Se alguém tem uma fazenda numa certa região, nessa fazenda existem todos os alimentos possíveis daquela região. E há lá uma multidão de pessoas passando fome. Se essa multidão invade a fazenda de alguém, toma a comida desse alguém, que tem uma boca só, mas tem lá milhares de pratos de comida, e se milhares invadem para pegar o prato de comida, nós vamos dizer, isso é um atentado contra a propriedade privada. Injustiça. A injustiça não é que alguém tenha e o resto não tem. A injustiça é que aqueles que não tenham, tomem de quem tem. Para isso, uma pessoa estudou 5 anos na faculdade de Direito, para tirar aquele que não tinha e pegou a comida daquele que tinha, para tirá-lo de lá e levá-lo para a cadeia. Então é preciso o poder judiciário. Porque o poder judiciário atua para concretizar aquilo que no senso comum não é nada natural. E o nada natural é que as pessoas, algumas tenham e a maioria não tenha. Portanto, como é que se faz para tirar o que não tem do local daquele que tem? Como se faz para aquele que pediu emprestado 1.000 no certo banco, tenha que devolver ao final de um mês 1.500? Tomou 1.000 para fazer uma operação, uma cirurgia. Como é que ele vai devolver 1.500 ao final do mês? Ele não devolve. E se ele não devolve, o que faz lá? O Poder Judiciário, o seu aparato, tira dessa pessoa os 1.500. Na forma de dinheiro, na forma de equivalente ao dinheiro, a cama, enfim, a televisão, o que ele tiver para liquidar a dívida. Muito bem, meus senhores. Começa então a transposição de um dado para o outro. Que transposição é essa? O juiz antigo era o homem religioso, era o homem da reverência das pessoas, um homem envolvido nas brumas desse misticismo, que passa, com o passar do tempo, a ser o homem envolvido ainda nessas brumas místicas da religião, só que agora ele opera as funções estruturais do Estado e do capitalismo. No passar de 300 anos, a velha figura do juiz como homem sábio, do juiz padre, do juiz pastor, do juiz religioso, vai sendo transformada no juiz de direito, conforme nós conhecemos. A roupa vai mudando um pouco apenas, o sagrado continua quase igual,
Mas, no entanto, as funções, a razão de ser muda. Não é mais para legitimar a velha sociedade feudal escravagista, agora é para legitimar a sociedade capitalista. Durante muito tempo, o juiz fez muito bem essa função. O juiz era um dos homens da elite. Ele pensava que o escravo não era pessoa, ele pensava que o pobre não podia roubar o rico, ele pensava que Deus deu a terra ao rico, então essa terra legitimamente era do rico. Enquanto o juiz adivinha das classes superiores necessariamente e constituía um bloco ideológico com as classes superiores, nunca alguém falou de crise do poder judiciário. O juiz julgava conforme as elites necessitavam, porque ele era a elite, ele pensava como tal. No entanto, surge um tempo na história da humanidade, séculos XVIII, mas em especial XIX e XX, até os dias de hoje, nos quais a sociedade capitalista, ela não é só um bloco hegemônico, ela tem muitas frações, muitas parcelas, ela tem um interesse mercantil, um interesse industrial, mesmo assim industrial de um país contra outro país, portanto burguesias das mais variadas, ela tem uma série de estruturas, uma série de interesses muito contrapostos. Tem uma burguesia agrária, tem interesse de uma burguesia de uma região do país contra o outro. Resultado, em geral, o capitalismo é bastante concorrencial, ele não é um bloco só de poder. A partir daí, também não se espera que o Poder Judiciário e os juízes representem a fração natural da burguesia, porque a fração natural da burguesia não existe. Bem disse aqui o nosso querido Raimundo Pereira, tem burgueses querendo crescer, tem burgueses caindo, tem gente querendo passar a perna em alguém. Resultado, todo mundo é burguês. Só que alguém é burguês da ala do jogo do bicho, outro alguém é burguês da ala da família quatrocentona que tem a terra faz não sei quantos séculos, o outro é burguês da ala daquele que especulou no mercado financeiro. Resultado, não há um interesse comum necessariamente entre todos. E onde está a posição natural do juiz e do Poder Judiciário? Durante muito tempo, tentou-se controlar a base do Poder Judiciário e dos julgamentos, dizendo que o juiz é simplesmente a boca da lei. Portanto, a lei fala, o juiz cumpre. E assim vai. Eu diria aos senhores, meus prezados companheiros e companheiras, que nós passamos durante 2 séculos, século XIX e século XX, de poder judiciário como sendo um mero representante formal do interesse capitalista estabelecido em lei. A lei defende a propriedade privada. A lei defende que o rico possa explorar o pobre mediante contrato assalariado, de trabalho assalariado, e, portanto, o pobre, se a lei determinou que o pobre recebe no mínimo X, ele paga só o X. Não precisa pagar mais nada. E se o pobre morre de fome, o mínimo está estipulado em lei e o juiz não muda este mínimo. Ocorre que chega um certo tempo em que as pressões sociais são muito agudas e, incrivelmente, certas instituições normativas do mundo começam a se sofisticar. Eu dou o exemplo da Constituição do Brasil de 1988. De 1824, a primeira Constituição do Brasil, até a anterior, de 1988, que era de 67, emendada em 69, a Constituição da ditadura militar, as constituições do Brasil, via de regra, sempre foram totalmente do capital, com alguma migalha para o trabalhador e para o pobre. A de 88 continua sendo totalmente do capital, com umas 3 migalhas para o pobre e o trabalhador. Então, a quantidade das migalhas aumentou. Alguém disse lá, existe a propriedade privada, e alguém disse lá, uma no cravo, outra na ferradura, mas a propriedade tem função social. Portanto, manteve o Instituto Burguês e fez um adendo, fez um rodeio, um volteio para garantir algum interesse que fosse função social da propriedade. O que nós temos? Repentinamente, os juízes acordam e dizem, eu tenho uma norma de Código Civil que me fala X, e eu tenho uma norma da Constituição que me diz Y, tem um princípio. Então os juízes podem pensar, agora eu posso fazer tal ato, interpretar de tal jeito, fazer tal coisa, de tal sorte que ele poderia ter um passo além no sentido de concretizar alguma justiça social. Antes que alguém pense que isso é verdade, isso é simplesmente uma ilusão. As pessoas não têm condição estruturalmente, por conta de 3 princípios inscritos na Constituição do Brasil, de transformar a realidade da exploração social. Inclusive porque se um juiz chama no peito e ele quer transformar as condições da exploração social no Brasil, cai o juiz, cai o Poder Judiciário e cai a Constituição. Que é bom que a gente se lembre que nós tivemos uma Constituição Democrática de 1946.
também era cidadã, também dava direitos. E um dia em que alguém, que era um estancieiro, chamado João Goulart, achou por bem pensar em fazer, porque é tudo no condicional, achou por bem pensar em fazer algumas reformas de base, que não era nem a reforma agrária radical, nem nada disso, era só pensamento sobre alguma coisa. Caiu o João Goulart, caiu sua competência como presidente da República, caíram as leis e a Constituição de 46. A Constituição não se aguenta por ser Constituição. A Constituição se aguenta porque determinadas estruturas sociais querem essa Constituição. O Brasil tinha direito ao trabalhador. Na década de 90 se dizia, o trabalhador, se tiver muito direito, a empresa sai do Brasil e monta a fábrica num país que não tem direito. Resultado, a CLT está lá, à disposição, garantindo direito ao trabalhador, mas a CLT não garante a condição do trabalho digno no país. Quem garante são as estruturas sociais. Portanto, é uma ilusão acharmos que o juiz podia fazer um grande avanço. Ele podia fazer, é verdade, 2 ou 3 coisas que antes não fazia. Isso é uma diferença entre uma Constituição de ditadura e uma Constituição feita num certo movimento social mais amplo e mais democrático. Portanto, existe diferença entre a Constituição anterior e esta de 1988. Mas o fato é que nós até hoje não resolvemos o que é o Poder Judiciário da nossa vida. Porque as pessoas ainda olham para o Poder Judiciário inspiradas na velha tradição, inspiradas na velha fórmula. Eu dou um exemplo aos senhores. Eu dou aula, sou professor da Faculdade de Direito mais velha do Brasil, a Faculdade de Direito da USP, que é o Largo de São Francisco, uma faculdade que tem quase 200 anos. O prédio é velho, o prédio é do tempo da colônia, foi reformado, mas é um prédio muito antigo, fica ao lado de uma igreja, o Largo de São Francisco, que era uma igreja de São Francisco. Desde o tempo em que eu sou aluno da faculdade, até hoje, dando aula na faculdade, eu vejo as pessoas passam no meio da rua, em frente do Largo de São Francisco, em São Paulo, e as pessoas fazem o sinal da cruz, na frente da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que fez o AI-5, inclusive. Enfim, lá da minha faculdade saiu coisas como essa, AI-5, leis da ditadura, foi feito por gente de lá. E as pessoas fazem o sinal da cruz em frente ao Largo de São Francisco, porque aquilo lá é um local sagrado. Ninguém sabe sagrado por quê. Enfim. E o Largo de São Francisco, certas horas, pode dar a mão para as religiões. Enfim, as religiões também têm coisas tão nocivas quanto tem no Largo de São Francisco e todas as instituições de direito, mas o fato é que as pessoas fazem o sinal da cruz em frente da faculdade. Por respeito, não por ojeriza, porque as pessoas podiam também dizer, ali saiu o AI-5, então deixa eu me persignar, enfim, em afastamento disso, mas não é, por respeito a isso. O fato é, nós não sabemos até hoje o que vem a ser o Poder Judiciário. As pessoas são envolvidas em autorrespeito, o juiz é envolvido em autorrespeito. Mas, ao mesmo tempo, o Poder Judiciário representa as demandas da sociedade na estrutura especificamente do julgamento, da garantia dos direitos da própria sociedade capitalista e dos indivíduos desta sociedade capitalista. Permitam-me chegar, depois dessa longa história, nos problemas atuais do Poder Judiciário, para entendermos a causa disso. Eu defendi uma tese na USP, isso já faz um tempo, alguns anos, que depois originou meu livro Crítica da Legalidade do Direito Brasileiro, e escrevi algumas reflexões nesse meu livro que eu ouvi por aí, que é Filosofia do Direito, Filosofia Política, a Justiça é Possível, a respeito do Poder Judiciário. Muitas pessoas têm dificuldade em entender onde vai o Poder Judiciário no Brasil. E eu quero dizer aqui desses meus estudos e reflexões, o apontamento que eu fiz ao tempo dessa minha tese, Crítica da Legalidade, sobre o Poder Judiciário. Houve um tempo no Brasil, décadas de 70 e 80, tempo no qual a ditadura era tão ferrenha, o controle das leis era tão grande, que até senadores biônicos o Brasil teve. Ou seja, eram simplesmente pessoas indicadas pela ditadura. Resultado, as leis feitas pela ditadura eram as piores, as menos progressistas possíveis, as mais conservadoras. É nesse tempo no qual as leis eram, de fato, muito ruins, que surgiram alguns movimentos de oxigenação no Poder Judiciário. Aqui no Sul, os senhores conhecem, enfim, é um orgulho, inclusive no Sul do Brasil, o direito alternativo. Me mandam fazer isso. Se eu dobrar isso tentando, me falam para seguir esta lei. Se eu fizer assim, eu consigo julgar num sentido um pouquinho diferente. É o uso alternativo do direito. Resultado, décadas de 70 e 80, havia poder legislativo ultraconservador. Então houve algumas pessoas no Poder Judiciário um pouco mais progressistas.
Por isso as pessoas diziam, ó, ninguém muda alguma coisa na década de 70 e 80 com base nas leis. Vamos esperar para ver se tem algum juiz com alguma cabeça mais ou menos positiva para poder avançar e melhorar a interpretação das leis. Por isso, houve faculdades de direito, houve juízes, promotores, advogados, que em algum momento tentaram dobrar as instituições existentes por dentro delas. Eu dou o exemplo da OAB, Raimundo Faulo. Não me dão direito para nada, então vou pressionar dentro das instituições que eu tenho para ver se sabe alguma coisa. Muito bem, houve juristas relativamente progressistas naquele tempo. Mas o fato é que em um certo dia, na década de 80 em específico, os movimentos sociais tinham algum impacto na sociedade, era o rescaldo da ditadura, arrojo salarial, desigualdade social latente, extrema, na qual, inclusive, se não se desse uma migalha para as lutas sociais, a sociedade brasileira rachava violentamente. O que nós temos? Ações coletivas, ganhos sociais previstos em normas e a Constituição de 1988. Neste momento, quando nós temos uma lei e uma norma hierarquicamente superior, que é a Constituição, relativamente progressistas, quando nós temos um arcabouço jurídico um pouco menos conservador, neste momento começa a tragédia. É a tese que eu exponho nesses meus livros. A década de 70 e 80 tinha um poder legislativo ultraconservador. Encontrou então 2 ou 3 no poder judiciário mais progressistas. No dia em que o Brasil conseguiu algumas leis e normas mais progressistas, década de 80, Constituição de 88, Estatuto da Criança e Adolescente no final da década de 80 para 90, Código de Defesa do Consumidor, todas as leis que tentaram ampliar um pouco o escopo do direito coletivo, neste momento, com juízes mais progressistas e leis mais progressistas, nós poderemos dar um avanço um pouco maior. E houve alguns avanços um pouco maiores. O Poder Judiciário começou a tratar de umas 2 ou 3 questões do modo um pouco mais avançado e crítico. Meus senhores, permitam-me dizer, neste momento vem a reação. E pouca gente se apercebeu disso. Nós mudamos o jeito de ver o direito na década de 90. Quem trabalhou com direito na década de 80, 70, 80, via instituições conservadoras e tentava sair desta camisa de força. A lei só me dá isso, mas se eu torcer eu consigo isso e aquilo. Esta era a forma de tentar sair disso. Na década de 90, as leis têm algum progressismo. No entanto, agora vem a grande questão. Como é que foram feitas as reformas neoliberais no Brasil? Algumas delas tirando os avanços da lei. Só que muitas delas, se nós tirássemos o avanço das leis, o custo político para os políticos neoliberais seria muito grande. Na década de 90, reformaram alguns institutos da Constituição. Mudou-se a Constituição. Mas se mudássemos tudo da Constituição, o custo político para os políticos neoliberais seria extremo. Onde estava o melhor controle para não darmos na prática aquilo que as leis previam em termos de um pouco mais de justiça social, um pouco mais de acesso cidadão às instituições e às garantias e à própria política? Se custa muito reformar a Constituição, tirar direitos sociais, tentaram e fizeram em alguns casos, mas se custa muito tirar todos, o mais fácil é fazermos um poder judiciário conservador, que veja na lei que dá 10 direitos, só 5. Porque aí ninguém está tirando no Poder Executivo Federal e no Poder Legislativo Federal as garantias da CLT, as garantias da Constituição. Ela na prática, ela no dia a dia, onde ninguém vê que as coisas vão deixando então de ser ganhas. Resultado, de lá até hoje, meus senhores, o movimento é crescente. O jurista que ingressa nas lides do Poder Judiciário, seja como juiz, como promotor, como advogado, como funcionários dos fóruns, este jurista é massivamente um homem conservador. Por que escolheu ser conservador? Pior que isso, não. Porque é um homem que foi orientado a um sentido de vida jurídica eminentemente técnico, um sentido técnico, no sentido mais estrito do juspositivismo. Ele é simplesmente um funcionário das instituições existentes. Só. Quanto de passo ele dá de avanço nisso? Nenhum. Pelo contrário, ele dá, inclusive, a interpretação jurisprudencial média sobre um certo assunto. O resultado,
no tempo em que nós tivemos juristas, ou melhor dizendo, legisladores no Brasil, um pouco mais progressistas, tempo da Constituição, etc. e tal, começamos a ter logo em seguida poder judiciário fechado. Eu dou um exemplo, inclusive, nesses meus livros, que é a súmula vinculante. Antes que alguém pense, cada qual, em refletir de um jeito e dar uma sentença de um jeito, eu já dou a camisa de força, vem por cima. Porque observemos nós, ao poder instituído no Brasil, do Estado brasileiro na década de 90, era difícil controlar centenas ou milhares de juízes. Como é que eu vou fazer com que cada um seja conservador? Não tem jeito. Mas o presidente da República nomeia os 11 ministros do STF, mais os 33 do STJ e dos tribunais superiores. Então é mais fácil eu tentar controlar 11 do que controlar milhares de juízes. E se eu dou súmula vinculante, melhor ainda, porque esses lá de baixo ainda que possam ter um rompante de julgar de um modo um pouco mais progressista, logo em seguida isso é reformado no Tribunal Superior. Resultado, controlamos o Poder Judiciário de cima a baixo. E volta então o valor da hierarquia, volta o valor de cada juiz seguir o trâmite das suas instituições para poder crescer na carreira. Ele só será chamado para estar no órgão pleno do tribunal se ele for um juiz mais conservador, conforme a média. Estamos aqui controlando de novo o Poder Judiciário. O resultado, de lá até hoje, nós temos um Poder Judiciário novamente totalmente conservador. Porque também na década de 80, quando alguém conta que teve 5 ou 6 juízes um pouco mais progressistas, eram 5 ou 6 em face desses milhares. Agora nós voltamos a nos regozijar nesse direito formal e nesse direito conservador. No entanto, vêm as contradições da sociedade. A sociedade quer dar avanços. E, de vez em quando, vêm alguns juízes mais progressistas, alguns ministros de tribunal mais progressistas, e a sociedade está em conflito aberto para algumas questões. Vê uma Constituição com princípios de direito social. A maioria dos juízes não dá esses princípios. No entanto, em algum tribunal superior, 2 ou 3 dão. Aí vem a imprensa e diz, esses 3, 4 ministros de tribunais superiores que estão dando direitos sociais estão indo contra toda a interpretação estabelecida dos juízes de primeira instância de tribunais estaduais. E então, o Poder Judiciário está refletindo uma insegurança para a sociedade, porque ninguém sabe como resolver a questão. Neste quadro de crise do Poder Judiciário, nós, em geral, não atacamos o fundamental. O que é o Estado, para que ele serve, a quem ele atende e a quem atende, a que funções atende o Poder Judiciário. Então nós atacamos a periferia do problema. Magistrado corrupto, magistrado bandido, funcionário do fórum que vendeu uma sentença, o outro que vendeu uma tal citação, etc. e tal, nós pegamos pelo varejo. E o varejo existe. Aí pelo varejo nós fazemos uma ODN infinita de pauta de problemas para o Poder Judiciário. Ela é a grande pauta do nosso dia, só que esta pauta é a minúscula. Porque a grande crise do Poder Judiciário está onde ninguém vê. Quando o Poder Judiciário concorda com a exploração capitalista do mundo, ninguém olha para isso e diz crise. Todo mundo diz, eis o normal, eis o funcional, eis o correto. Quando alguém tira o pobre da terra e devolve para o rico, nós dizemos, agora o Poder Judiciário funciona. Quando alguém fala, é do branco e não é do negro, nós dizemos, agora está na ordem normal dos julgamentos. Quando o pobre não tem voz e quando o rico tem, este juiz é muito democrático, ele recebe todas as partes, ele não faz juízo de valor contra o rico, ele escuta o rico. Meus senhores, até hoje um juiz, quando chega em qualquer cidade do Brasil para se apresentar, ele é um juiz bem quisto e bem relacionado quando ele se apresenta para os ricos da cidade. O clube mais importante da cidade, os grandes empresários da cidade, as elites da cidade. Se um juiz é amigo de 5 ou 6 ricos, nós dizemos, esse é um juiz correto, é um juiz tradicional, é um juiz muito apto. Se ele bebe pinga no bar com o povo, esse é o pior juiz que pode haver numa cidade. Ele não se comporta conforme a moral e a decência. Ele toma pinga com os pobres. Resultado, meus senhores, o rico pode ser dono de jogo de bicho, pode ser especulador, etc. e tal, pode ser, e em geral é, aquele que sangra o trabalho dos outros. Então, quem anda com esses é o homem íntegro, que está corretamente vivido conforme o que se espera do Poder Judiciário. Quem toma pinga com o pobre, que pelo contrário só é explorado, nunca explorou ninguém, este é o homem que anda mal. Portanto, a nossa pauta de pergunta é, o Poder Judiciário está na berlinda por quê?
em geral ele está na berlinda quando ele não atende ao interesse da reprodução social capitalista, visto pelo ângulo das elites, visto pelo ângulo do capital, quando não dá ao capital o que quer. O vampiro está sugando aqui a jugular do povo. Quando o judiciário chega lá e diz: o povo tem que parar de dar seu sangue ao vampiro do capital, vamos fazer com que esse povo dê menos sangue para o capital, aí nós dizemos: o judiciário está em crise, porque é natural que o povo dê a jugular para o vampiro. Então, quando o Poder Judiciário bate o martelo e fala: muito bem, já Deus disse que o sangue é para ser derramado em favor do que tem condição de chupá-lo, aí nesse dia, meus senhores, estamos dando a sentença conforme a tradição estabelecida. A crise do Poder Judiciário, guardem todos os senhores e as senhoras, não é do Poder Judiciário. A crise do Poder Judiciário é sem fim, porque sem fim, desde o dia em que foi instalado até o dia em que acabar, e um dia vai de acabar, sem fim é a crise da sociedade capitalista. Esta é injusta, esta é exploratória, esta é conflituosa, da base, da estrutura, até as suas últimas ramificações. Querer resolver a injustiça da sociedade capitalista pela justiça do Poder Judiciário é querer tomar a causa pelo seu efeito mais último, mais desimportante de todo o quadro. Muito obrigado.